Boa tarde. Hoje eu venho falar para vocês a respeito do caso Tagliaferro. Atualizar o que tem ocorrido. Denúncias contra o ministro do STF viraram processos contra quem o denunciou. E o alvo das acusações está entre os julgadores. Meu nome é Badir Curi Neto, sou advogado, ex-juiz do TRE, professor mestre em Direito e hoje comentarista do programa Vias de Fato da TV Gazeta, que passa em mais de 1.200 municípios do nosso Brasil afora. Bom, o Supremo Tribunal Federal tem transformado a máxima vivendo e aprendendo em vivendo e desaprendendo. Sob o argumento de conter o discurso de ódio, fake news e defesa da democracia, o Judiciário passou a atuar como censor das redes sociais, das opiniões de jornalistas, de blogueiros e cidadãos que criticam o STF. A censura é o primeiro passo contra a democracia e peça central de qualquer ditadura, venha de onde vier. Censura e perseguição, policiais ou judiciais, silenciam opositores e encobrem erros de aliados. Venezuela, China e Cuba são exemplos à mão. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE, denunciou supostos abusos dos ministros e, em novembro de 2025, tornou-se réu por violação do sigilo funcional. O julgamento correria em foro, no mínimo, discutível. Tagliaferro não tem e nem nunca teve prerrogativa de função e teria, entre os julgadores, o próprio alvo de suas denúncias. Segundo Tagliaferro, então já refugiado na Itália, ele vazou mensagens do próprio celular para expor no TSE uma estrutura destinada, nas eleições de 2022, a produzir pareceres e relatórios com fins de perseguir opositores da esquerda e justificar censuras e bloqueios em redes sociais. Ao acusar o ministro, seu chefe, tornou o seu desafeto e passaria a ser julgado por ele, o que colide com a presunção de imparcialidade do magistrado. Chama a atenção que as denúncias e provas apresentadas por Tagliaferro em redes sociais, em entrevistas e até em audiência no Senado Federal, em setembro do ano de 2025, não tenham sido apuradas, sequer se abriu um inquérito. Em editorial de 14 de novembro daquele ano, intitulado Um Processo Absurdo, o Estadão foi direto. Aspas, a perversão jurídica é tão evidente quanto constrangedora. Moraes atua simultaneamente como vítima, investigador e julgador, e o tribunal age como cúmplice passivo. A Procuradoria-Geral da República, em vez de apurar as denúncias feitas pelo ex-assessor, preferiu denunciá-lo. O processo tramita em foro indevido e a decisão que tornou Tagliaferro réu, por, entre outras acusações, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, foi tomada no plenário virtual, sem sustentação oral presencial e contraditório efetivo. Mensagens entre Tagliaferro e seu advogado chegaram a ser tornadas públicas, violando o sigilo profissional. Em nenhum Estado de Direito, isso é justiça, é abuso de autoridade. Fecham-se aspas. Não se trata aqui de inocentar nem de condenar Moraes ou Tagliaferro, mas deixar as denúncias sem apuração e converter o denunciante em réu sugere, no mínimo, uma blindagem do magistrado por via processual em um processo judicialesco que tem a censura e a perseguição penal como pano de fundo. Este caso, entre outros, como o escândalo do Banco Master, deixa transparecer que os membros do STF estão se blindando contra toda e qualquer investigação que, porventura, possa recair sobre eles. O STF não mata o mensageiro, mas o processa, condena e encarcera. Este ano, o quadro se agravou. Moraes permaneceu como relator e, em maio de 2026, a primeira turma do STF rejeitou os recursos da defesa, encaminhando o caso para a reta final. Condenação ou absolvição, mais uma vez, com os pedidos de suspeição e impedimento do relator afastados pela própria corte. Tagliaferro segue na Itália.
hoje na Calábria, sem previsão de voltar ao Brasil, à espera da decisão sobre a extradição pedida a mando do próprio ministro que o denunciou. Neste intervalo, um fato externo reacendeu o debate. A Corte de Cassação da Itália negou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli por entender que o acúmulo de papéis por Moraes, parte atingida e ao mesmo tempo julgador, compromete a imparcialidade objetiva exigida pelo devido processo legal. Para especialistas, o precedente tende a beneficiar Tagliaferro e outros réus no exterior, por óbvio. Quando é preciso que uma corte estrangeira lembre o Brasil de que ninguém pode ser juiz da própria causa, o alerta destas linhas deixa de ser retórico e vira um diagnóstico. Tenho dito.